Depois de Auschwitz, de Eva Schloss, editora Universo dos Livros. Narrado por Zésa Mota. Este livro é dedicado à memória das vítimas do Holocausto e de outros genocídios que não puderam contar suas próprias histórias. Eva Schloss. Prólogo. Deixe a sua marca. Agora sei que Eva deseja dizer algumas palavras. A frase ecoou pelo grande salão e me encheu de pavor. Eu era uma tranquila mulher de meia idade, casada com um investidor e mãe de 3 filhas crescidas. O homem que pronunciou as palavras que acabo de mencionar foi Ken Livingstone, o então líder diligente do Greater London Council, órgão que logo depois foi abolido, considerado a maior pedra no sapato da primeira-ministra Margaret Thatcher. Havíamos nos conhecido mais cedo naquele mesmo dia, e ele certamente não sabia que essas poucas palavras me levariam a um turbilhão de sensações. Eu não sabia que aquele seria o começo de uma longa jornada para encarar os terríveis acontecimentos da minha infância. Tinha 15 anos quando eu e milhares de outras pessoas atravessamos a Europa em um trem de gado, com vagões escuros e apertados. Fui jogada para fora, em frente ao portão do campo de concentração Auschwitz-Birkenau. Mais de 40 anos haviam se passado, mas quando Ken Livingstone me pediu para falar sobre o assunto, senti uma onda de terror invadindo o meu estômago. Quis correr para debaixo da mesa e me esconder. Era manhã de um dia de primavera de 1986 e estávamos na abertura de uma exposição itinerante sobre Anne Frank na Mall Galleries, próxima ao Instituto de Arte Contemporânea de Londres. Hoje, mais de 3 milhões de pessoas ao redor do mundo já visitaram essa mostra, mas naquela época estávamos apenas começando a contar a história do Holocausto para uma nova geração por meio do diário de Anne Frank e das fotos com sua família. Essas fotos me unem a Anne de uma forma que nenhuma de nós poderia ter imaginado. Quando éramos garotas, costumávamos brincar juntas em Amsterdã. Tínhamos personalidades muito diferentes, mas Anne era uma das minhas grandes amigas. Depois da guerra, o pai de Anne, Otto Frank, voltou para a Holanda e começou a se relacionar com a minha mãe. Uma relação que nasceu do sentimento de perda e do sofrimento de ambos. Os dois casaram-se em 1953 e Otto tornou-se meu padrasto. Ele me deu a câmera Leica, que costumava usar para fotografar Anne e a irmã dela, Margot, para que assim eu pudesse encontrar minha própria direção no mundo e me tornar fotógrafa. Usei aquela câmera por muitos anos e a tenho até hoje. A história de Anne consiste no relato de uma garota que emocionou o mundo inteiro pela linguagem simples e humana de seu diário. Minha história é diferente. Também sou uma vítima do nazismo e fui enviada a um campo de concentração. Mas, diferentemente de Anne, sobrevivi. Na primavera de 1986, eu já estava morando em Londres há quase 40 anos e durante esse período, a cidade tinha mudado bastante, deixando de ser uma região bombardeada e em ruínas para transformar-se em uma metrópole multicultural, agitada e vigorosa. Gostaria de poder dizer que eu havia passado pela mesma transformação. Eu tinha refeito a minha vida, construído a minha família com um marido maravilhoso e filhas que significavam tudo para mim. Estava até mesmo administrando o meu próprio negócio, mas uma grande parte de mim estava faltando. Eu não era mais a mesma pessoa. A menina extrovertida que adorava andar de bicicleta, plantar bananeira e que nunca parava de falar, estava agora trancada em algum lugar que eu não fazia a menor ideia de onde era. Durante a noite, sonhei com um grande buraco negro que me engolia. Quando os meus netos perguntaram-me sobre a tatuagem no meu braço, feita em mim quando estava em Auschwitz, respondi que era apenas o número do meu telefone. Eu não falava sobre o passado. Contudo, não poderia recusar um convite para discursar na abertura da exposição sobre Anne Frank. Sobretudo porque se tratava do trabalho da vida de Otto e de minha mãe. Diante da insistência de Ken Livingstone, levantei-me e comecei a falar com hesitação. Para o desespero das pessoas que esperavam uma breve introdução,
Quando comecei, não consegui mais parar. As palavras jorravam e eu continuava falando, relatando as experiências dolorosas e traumáticas que tinha vivido. Fiquei tonta e aterrorizada. Não me recordo exatamente o que falei. Minha filha Jack, que estava ouvindo, disse: "Foi uma experiência terrível." Não sabíamos quase nada sobre o que mamãe havia passado, e de repente ela estava naquele palco com dificuldade para falar e aos prantos. Minhas palavras podem não ter soado coerentes para ninguém, mas pessoalmente representaram um grande momento para mim. Eu tinha recuperado uma pequena parte de mim mesma. Apesar de um começo um tanto quanto inusitado, depois daquilo, mais e mais pessoas me pediam para falar sobre o que havia acontecido durante a guerra. No início, pedia ao meu marido que escrevesse esboços dos meus discursos, os quais eu lia, muito mal. Mas aos poucos fui encontrando a minha própria voz e aprendi a contar a minha própria história. Muitas coisas mudaram no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas infelizmente o preconceito e a discriminação não mudaram. Desde o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, o apartheid na África do Sul, a guerra na antiga Iugoslávia, até as prisões decorrentes dos conflitos em países como a República Democrática do Congo, vejo pessoas em todos os lugares do mundo lutando pelos direitos da dignidade humana e por compreensão. E como judia, vejo que mesmo toda a veracidade do Holocausto não abriu os olhos do mundo para o terror do antissemitismo. Ainda hoje, existem muitas pessoas procurando por bodes expiatórios com base em cor da pele, antecedentes, sexualidade ou religião. Quero falar para essas pessoas sobre a amargura e o ódio que as fazem culpar os outros. Assim como eles, sei muito bem o quanto a vida pode parecer dura e injusta às vezes. Por vários anos também senti muito ódio. Conforme meu mundo se expandia, comecei a trabalhar no Museu Anne Frank, em Amsterdã, e no Instituto Anne Frank, na Inglaterra. A princípio, escrevi um livro sobre as minhas experiências, relatando as memórias do Holocausto. E muito tempo depois, escrevi para crianças o relato da minha vida com o meu irmão Heinz. Fiquei admirada ao ver que outros também queriam escrever sobre a minha história. Por fim, acabei viajando pelo mundo e conversando com pessoas nos Estados Unidos, na China, na Austrália e na Europa. Em todos os lugares onde discursei, as pessoas que conheci me comoveram e fizeram com que eu mudasse, até o ponto em que pude admitir com sinceridade que não era mais uma pessoa guiada por ódio e amargura. Nada, jamais, poderá justificar as atrocidades que os nazistas cometeram. Seus crimes serão absolutamente imperdoáveis sempre. E espero que, por meio de histórias como a minha, eles sejam sempre lembrados dessa forma. Mas o trabalho de me aproximar das pessoas e contar a minha história fez com que uma nova mulher florescesse em mim. Talvez a pessoa que sempre fui por dentro. E isso foi um presente, para mim e para minha família. Talvez para falar para crianças nas escolas e para pessoas que estão na prisão seja a parte mais significativa do meu trabalho. Quando olho para uma plateia repleta de crianças pequenas, de diferentes origens e países, posso afirmar que elas ficam se perguntando o que raios têm em comum comigo. Uma pequena senhora de sotaque austríaco vestindo um elegante cardigan. No entanto, sei que até o fim do meu discurso, essas crianças e eu teremos compartilhado o sentimento de que às vezes não nos encaixamos no mundo, de que a vida tem sido dura e de que não sabemos o que o futuro nos prepara. No final das contas, não somos tão diferentes assim. Quero que elas saibam o que aprendi. Apesar de todo o desespero, haverá sempre esperança. A vida é muito preciosa e bonita, e ninguém deve desperdiçá-la. Neste livro, vou contar sobre a minha família e sobre a longa viagem que fiz, literal e espiritualmente, na companhia de minha mãe. Também vou falar muito sobre meu pai, Eric, e sobre meu irmão Heinz. Por enquanto, só adianto que perdi os dois, e que mesmo que você me conheça hoje como uma senhora, parte de mim ainda é aquela menina de 15 anos que os ama, que sente saudades e que pensa neles todos os dias. Tenho uma lembrança especial do tempo em que formávamos uma família, e esse momento tem me guiado por todos esses anos, bem como tem influenciado o meu trabalho. Era maio de 1940 e estávamos reunidos em nosso apartamento em Amsterdã. Já tínhamos fugido da nossa casa em Viena
E agora os nazistas haviam invadido a Holanda. A pior notícia que poderíamos receber. Sempre pude contar com Heinz, meu irmão mais velho, para me tranquilizar e me animar. Mas naquela noite ele estava nervoso e calado. Heinz me disse que não sabia se o nosso pai poderia continuar nos mantendo a salvo, porque os nazistas estavam chegando à procura dos judeus. Estou com muito medo, Eve, ele desabafou. Estou com muito medo de morrer. Meu pai nos levou até o sofá, juntou-se a nós e nos abraçou. Ele nos disse que estávamos unidos como os elos de uma corrente e que daríamos continuidade à nossa família por meio dos nossos filhos. Mas e se não tivermos nenhum filho? Heinz questionou. Crianças, prometo uma coisa. Tudo o que vocês fazem neste mundo deixa uma marca. Nada se perde. Tudo o que vocês fazem de bom vai prevalecer na vida das pessoas com quem vocês tiveram contato. Essas ações e atitudes farão a diferença para alguém, em algum lugar, em algum momento. E as suas realizações serão levadas adiante. Tudo está conectado como uma corrente que não pode ser rompida. Neste livro, vou contar a vocês como tentei fazer o meu melhor para deixar uma marca no mundo. Capítulo 1. Uma família vienense. Se você era um jovem, ambicioso e judeu na virada do século XX, havia apenas um lugar onde poderia estar: Viena. Meus olhos de criança reconheceram toda a sofisticação e majestade da cidade. Lá era minha casa, e eu era uma verdadeira vienense. Quando nasci, vivíamos em uma vila espaçosa no subúrbio frondoso de Hietzing, embora minha família tenha vivenciado uma história longa e turbulenta na cidade. Até o final da Primeira Guerra Mundial, Viena era considerada a joia da coroa dos Habsburg, a sede do grandioso e imponente Império Austro-Húngaro, que se estendia da Ucrânia e da Polônia até a Áustria, Hungria e Sarajevo, na região dos Balcãs. No período pré-guerra, Viena era uma potência comercial e cultural. Os negócios eram impulsionados pelo comércio no Rio Danúbio, enquanto compositores como Gustav Mahler, escritores como Arthur Schnitzler e médicos como Sigmund Freud iluminavam as ruas, as casas de shows e os cafés com novas ideias. Era praticamente impossível não se sentir atraído pelo entusiasmo das atividades artísticas. No Café Central, podia-se assistir a Leon Trotsky jogando xadrez e tramando a revolução. No Café Spur, havia a possibilidade de encontrar Egon Schiele e uma de suas modelos fazendo uma pausa nos trabalhos de pintura de retratos, com um nu provocativo. Foi uma época emocionante. Em 1910, a população da cidade já passava dos 2 milhões. As avenidas largas e arborizadas da Ringenstrasse foram cercadas por ruas com novos edifícios residenciais e tomadas pelo crescimento da classe média composta por lojistas e comerciantes. Eram essas pessoas que formavam o público da cultura vienense. Subitamente, elas começaram a comprar ingressos para o teatro, a sair para comer nos restaurantes e a fazer passeios turísticos pelos bosques e colinas de Viena. Uma boa parte dessa classe média era formada por uma comunidade de judeus, muito instruídos e bem-sucedidos. Claro que o povo hebreu já morava em Viena há quase 700 anos, entre idas e vindas, mas uma série de governantes intransigentes fazia com que os judeus fossem expulsos da cidade. E com isso, essa comunidade permaneceu pequena e instável. Somente a partir de 1867, após a política de tolerância religiosa e de igualdade cívica plena instituída pelo imperador Franz Joseph, a comunidade judaica realmente começou a crescer. Nos 30 anos seguintes, a população judaica de Viena, que antes era composta por menos de 8.000 pessoas, subiu para mais de 118.000 habitantes e logo começou a desempenhar um papel proeminente na vida vienense. Algumas das famílias judias eram muito ricas e conhecidas. Elas habitavam casas palacianas ao longo da Ringstrasse e as decoravam com mármore e ouro. Um pouco mais abaixo na escala social estavam os profissionais de classe média.
Aproximadamente no início do século XX, quase 3/4 de todos os banqueiros e mais da metade de todos os médicos, advogados e jornalistas eram judeus. Havia até mesmo um time de futebol judaico muito popular, que fazia parte do clube desportivo Hakoah. Então, uma crise econômica e o colapso da indústria do combustível, que havia oferecido oportunidade de trabalho para muitos judeus poloneses, seguidos por uma agitação nos Balcãs e pela Primeira Guerra Mundial, trouxeram novos imigrantes para Viena. Essas pessoas eram mais pobres, famílias de judeus menos instruídos, que vieram de regiões situadas ao leste, como a Galícia. Elas se instalaram ao redor da estação ferroviária ao norte de Viena, em uma parte da cidade chamada Leopoldstadt. Aparentemente, essas famílias eram mais religiosas e menos alemãs em sua cultura judaica, se comparadas à comunidade que já havia assimilado o estilo de vida austríaco. Famílias como a minha jamais conheceriam ou se misturariam com esses novos imigrantes, que no futuro seriam vítimas de um preconceito antissemita ainda maior. A origem do meu pai era típica de uma família de classe média com boa estabilidade. Meu avô, Davi Geringer, nasceu na Hungria em 1869. Depois de se mudar para Viena, ele fundou uma fábrica de sapatos chamada Geringer Braun. Na época em que meu pai, Eric, nasceu, em novembro de 1901, os negócios caminhavam muito bem. Tenho apenas uma foto dos meus avós paternos juntos. Meu avô aparenta ser uma pessoa metódica. Tem bigode e está usando um chapéu coco, enquanto meu pai e minha tia, então crianças pequenas, estão vestindo trajes de marinheiro e olhando para a câmera com uma expressão séria. Minha avó, Hermine, é esguia e elegante, e na foto parece ter menos 1 palmo a mais de altura devido a um chapéu enorme, envolto por camadas de renda preta e chiffon, o auge da moda. Ela tinha chegado a Viena partindo da região de Boêmia, que hoje faz parte da República Tcheca. Mesmo com a necessária imobilidade fria exigida nas fotografias da época, aparentemente eles formavam uma família feliz, e essa é a lembrança que o meu pai tinha. Infelizmente, pouco tempo depois, minha avó foi diagnosticada com câncer e morreu em 1912, com 34 anos. Meu avô casou-se novamente com uma mulher que acabou se tornando uma madrasta intransigente. Então, meu pai saiu de casa quando ainda era adolescente e começou a construir sua própria trajetória. Sua primeira experiência de vida em família havia chegado a um final súbito e infeliz. Mas ele estava prestes a conhecer a mulher com quem passaria o resto de sua vida. Minha mãe. Devo dizer que minha mãe era linda. Enquanto meu pai era moreno e vistoso, minha mãe era loira, tinha olhos azuis, cabelos ondulados e um sorriso deslumbrante. Chamava-se Elfriede Markowitz, mas todos a chamavam de Fritzi, e era uma mulher cheia de vida. Em uma das minhas fotos favoritas, tirada ainda quando era jovem, ela está sorrindo e dando de comer a um cavalo. As circunstâncias estavam longe de serem agradáveis. Ela havia se mudado para o país onde o meu avô estava alocado com um exército para escapar da fome, mas ainda assim ela estava sorrindo. A foto pode transmitir a impressão de que ela era uma mulher pragmática, prática e, de certo modo, rústica, mas a verdade é que ela não era nada disso. Pelo menos, não naquele momento. Helen, a mãe de Fritz, veio de uma família muito rica. Eles possuíam vinhas em uma região que hoje é parte da República Tcheca, e também uma estação de águas sulfurosas perto de Viena, em Baden-Baden, um lugar que odiei conhecer, porque cheirava a ovo podre. As condições financeiras de minha avó mudaram consideravelmente quando ela se casou com o meu avô, Rudolf Markowitz, que era vendedor da Osram, uma empresa que fabricava lâmpadas e outros tipos de produtos. Embora meu avô fosse um bom vendedor e a família estivesse longe de ser pobre, o final da Primeira Guerra Mundial trouxe muitas dificuldades para a maioria dos austríacos. A comida havia sido severamente racionada durante a guerra, e a queda do regime de Habsburg, em 1918, deixou a Áustria em apuros. O país recebeu indenizações financeiras em 1919 com um acordo de paz estabelecido pelo Tratado de Versalhes, mas a nação foi à falência antes mesmo que a quantia fosse definida. O que antes havia sido o local mais importante de um vasto império tornara-se um país pequeno,
desprovido dos seus recursos mais rentáveis. A indústria e a agricultura, que eram a espinha dorsal do Império Austro-Húngaro, estavam agora sobrevivendo às custas da economia de outros países, como a Polônia e as recém-independentes Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Essas novas nações ajudaram a Áustria a se recompor, até que disputas de fronteira começaram, e logo em toda a Europa se espalhou o boato de que os cidadãos de Viena estavam morrendo de fome. Em um certo momento, a família Markowitz estava tão faminta que matou e cozinhou o próprio pássaro de estimação. Minha mãe, que amava o bicho, lembra-se que chorava diante do prato, ao mesmo tempo em que separava a carne dos pequenos ossos para comer. Dessa forma, posso afirmar que no momento em que meus pais, Erich Geringer, com 17 anos, e Fritz Markowitz, de 14, se conheceram, já estavam familiarizados com dificuldades e incertezas. Porém, a consciência de que as circunstâncias da vida poderiam mudar não afetou a alegria de viver, um punhado da prosperidade dos anos 1920 em Viena. Como essa carta de 1921 mostra, meu pai estava determinado e certo de que ninguém poderia atrapalhar o namoro dos dois, nem mesmo a mãe de Fritz, que lhe dissera que sua filha era jovem demais para assumir um relacionamento tão sério. Viena, 17 de agosto de 1921. Prezada senhora, recebi sua carta do dia 15 e a princípio fiquei chocado, mas depois me ocorreu que a senhora deve ter feito isso com boas intenções. Sinto-me muito grato pela confiança que atribui a Fritz e a mim. A senhora tem certa razão em muitos pontos, devo admitir, embora seja algo doloroso para mim, já que acelerei nossos planos para o futuro. Amadureci a ideia por um momento e não me dei conta da resistência que ela traria. Lamento, mas não posso aceitar a sugestão feita pela senhora pedindo que eu vá me divertir. Minha aversão a esses tipos de prazeres é profunda e vem de longa data. Desde o momento em que conheci Fritz, sinto-me encantado, por isso não tenho interesse em qualquer tipo de diversão. Desde o primeiro momento, tratamos o nosso relacionamento com seriedade. Do contrário, não manteríamos a nossa sincera amizade. Prezada senhora, espero que não se aborreça quando eu contar a Fritz sobre a sua carta. Não posso esconder algo tão importante dela. Peço perdão ao contrariá-la e ao discordar da afirmação de que Fritz ainda é uma menina de escola, como a senhora e seu esposo a julgam. Mesmo ainda frequentando a escola, ela tem muito mais maturidade do que a idade faz parecer. Isso é um fato que a senhora tem que admitir. Agradeço à prezada senhora novamente pelas boas intenções que me mostrou. Do seu servo, Erich Geringer. Ele não permaneceu servo por muito tempo. Erich e Fritz casaram-se em 1923 e praticamente formavam o casal mais jovem da cidade. Era isso que você pensaria se esbarrasse neles enquanto desfilavam pela Ringstrasse, caminhavam nas montanhas ou bebiam com os amigos em um dos famosos Jardins do Novo Vinho. Meu pai era cheio de energia, alegre, acolhedor e encantador. Ele havia estudado na Universidade de Viena antes de assumir a fábrica de sapatos, depois da morte de meu avô em 1924. Minha mãe não tinha o mesmo gosto por esportes e atividades ao ar livre que meu pai. Ela amava ouvir música, tocar piano e passar o tempo com toda a família reunida. Ambos eram muito vaidosos. Os ternos do meu pai eram impecavelmente costurados pela Savile Row e ele passou a usar camisas na cor rosa muito antes de se tornar moda. Minha mãe sempre conseguiu manter-se elegante, mesmo com o cabelo no novo estilo curto ou usando uma boina xadrez. Em todos os sentidos, meu pai era o chefe da família. Definia atividades, liderava excursões, administrava seu próprio negócio e até decorou a ampla casa nova dos Geringers, localizada em Lautensackgasse, com uma coleção impressionante de antiguidades, incluindo uma cama de casal que havia pertencido à imperatriz Zita. Meu pai era um conjunto incansável de entusiasmo e ideias, tanto no trabalho como no lazer. E minha mãe, que era um pouco mais nova e cautelosa do que ele, seguiu seus passos. Os dois eram jovens, amavam-se e sentiam-se agraciados por terem encontrado um ao outro.
Capítulo 2. Infância. Vamos, Heinz, eu quero brincar lá! Eu era uma menina teimosa, de cabelo loiro e liso, e vivia com o queixo empinado em sinal de determinação. Heinz, meu irmão, era alto e esbelto. Tinha as pernas longas e delgadas, cabelos escuros e um olhar muito expressivo. Muitas vezes, quando o tempo estava bom, eu puxava a nossa carroça de feno até o topo da encosta no nosso jardim dos fundos, que parecia um parque. Pulava dentro dela e em seguida descia a ladeira sem o menor controle. Essa era uma das minhas brincadeiras prediletas, e sei que era bastante perigosa. Às vezes, nos machucávamos, já que a única forma de controlar o carrinho era usando uma estaca como leme improvisado. Acho que Heinz não se entusiasmava tanto quanto eu nessas brincadeiras de corrida, mas, como sempre, estava lá para fazer a vontade de sua irmãzinha. Tínhamos uma diferença de idade de 3 anos e éramos completamente diferentes, tanto na aparência como na personalidade. Heinz nasceu em 1926 e meus pais o amavam muito. O primeiro trauma pelo qual ele passou aconteceu em um dia de primavera, 3 anos depois, quando foi enviado para a casa de minha avó sem a menor explicação. Uma longa semana se passou e ele continuou sem notícias do que havia acontecido com a mãe ou com o pai. Por fim, voltou para casa e encontrou minha mãe feliz, embalando um bebê recém-nascido em seus braços. Eu. Nasci em 11 de maio de 1929, no Hospital Geral de Viena. E o nosso primeiro encontro com meu irmão poderia ter causado um ressentimento para a vida inteira. Hoje me parece surpreendente que, naquela época, a maioria dos adultos acreditava ser melhor não contar aos filhos o fato de que um novo bebê estava a caminho, mas era assim que as coisas funcionavam. Felizmente, Heinz não guardou nenhum rancor. Pelo contrário, logo se tornou meu grande defensor e o melhor irmão mais velho que eu poderia desejar. Contudo, o trauma que sofreu naquela semana causou uma sequela permanente. Ele desenvolveu uma gagueira que nenhum médico ou remédio pôde curar. Meus pais até o levaram para uma consulta com Anna Freud, filha de Sigmund Freud e fundadora da psicanálise infantil, mas sem sucesso. Ele foi um menino sensível desde criancinha. Gostaria de poder dizer que eu era uma pessoa muito agradável, mas não herdei o temperamento tranquilo de Heinz. Em uma foto em família, estou sentada franzindo a testa, espremida entre os meus pais, Papi e Mutti, demonstrando um pouco de irritação, por eles, assim, aparentemente estarem interessados um no outro ou em Heinz. Tornei-me adulta, mas não menos obstinada. Durante a infância, lembro-me claramente de ter passado muitas noites em pé no canto da sala, onde eu deveria ficar para refletir sobre alguma malcriação e depois me desculpar pelo que tinha feito. Havia uma cadeira de madeira na sala e eu caminhava ao redor dela, contornando o círculo do assento com o meu dedo e repetindo para mim mesma que eu jamais pediria desculpas. Esses episódios aconteciam frequentemente quando havia alguma discussão sobre comida. Eu era, digamos, exigente e odiava legumes e verduras. Muitas vezes, ficava sentada à mesa sozinha por bastante tempo depois que todo mundo já tinha acabado a refeição. E me proibiam de levantar antes de comer tudo que havia no prato. Geralmente, eu dava um jeito de grudar as ervilhas debaixo da mesa uma por uma. Certa noite, nossos pais nos desejaram boa noite e saíram para passear, enquanto Heinz e eu comíamos com a nossa empregada. O jantar era um peixe repleto de espinhas e eu odiava ter de tirá-las da boca. No meio da refeição, minha mãe ligou para saber como estávamos. "Estão bem", respondeu a empregada. Antes de eu correr para o telefone, arrancá-lo da mão dela e reclamar, em alto e bom tom para minha mãe: "Não estou bem, estou comendo peixe e ele está cheio de espinhas e eu odeio isso." Naturalmente, minha mãe pediu que eu voltasse para a mesa, sentasse e terminasse a minha refeição. Mas, às vezes, me pergunto se esse traço de rebeldia e teimosia não foi o responsável por me manter firme em circunstâncias infinitamente piores, que vieram depois, quando de fato precisei usar toda a minha obstinação. Nos primeiros anos da minha vida, eu morava com a minha família no andar intermediário de um casarão do século XIX, em Hietzing,
bairro conhecido por ser o mais verde da cidade devido a todos os parques e jardins. A casa de campo dos Habsburg, um palácio chamado Schönbrunn, ficava na esquina. E o famoso arquiteto Otto Wagner havia construído uma estação de metrô exclusiva para o imperador. Ele a utilizou 2 vezes. Na outra esquina, o cemitério de Hietzing abrigava as sepulturas de uma série de aristocratas austríacos, sendo um dos pontos mais renomados da cidade. O bairro deve ter parecido bastante acolhedor e confortável para um artista que enfrentasse dificuldades, que não tinha um futuro promissor e que passou por Hietzing na primeira década do século XX. Adolf Hitler chegou à cidade para tentar entrar na prestigiada Academia de Belas Artes de Viena, mas, apesar das aulas de reforço, não conseguiu ser aprovado, em 2 tentativas. Nossa casa na esquina da Lautensackgasse parecia mais um castelo do que um casarão de subúrbio, com uma torre grande e um jardim amplo, no qual costumávamos fazer as festas de aniversário. Eu adorava a nossa casa agitada e as pessoas que viviam nela. Não éramos ricos, mas morávamos em um lugar confortável e aconchegante, com janelas de vidro duplo que nos protegiam do inverno rigoroso de Viena. Tínhamos uma empregada que vivia em um quarto pequeno atrás da cozinha e uma diarista que vinha uma vez por semana para ajudar a lavar e a costurar. Qualquer um que fosse nos visitar poderia me encontrar tomando chá, sentada à mesinha que ficava no meu quarto, ao lado da cama, ou com toda a família preparando-se para a principal refeição do dia, o almoço. Sentada com papo na janela de jantar, toda coberta com papel de parede florido. À noite, as pessoas que passavam na rua ouviam Heinz sussurrando algo para mim na varanda, enquanto olhávamos para as estrelas e ele me contava suas histórias favoritas de cowboys e de faroeste, sobre Winnie Pooh e Old Shatterhand, ambas escritas por Karl May. Embora houvesse uma sinagoga na vizinhança, poucos judeus moravam em Hietzing. E Heinz e eu só tomamos conhecimento de fato da nossa religião e da nossa cultura quando começamos a ir para a escola. Todas as crianças austríacas recebiam obrigatoriamente educação religiosa. Para a maioria da sala, isso significava aprender lições do catolicismo romano, mas 3 vezes por semana éramos enviados para aulas diferentes, o que significava que todos sabiam quem eram as crianças judias. Gostávamos muito das lições religiosas que recebíamos e nos entusiasmávamos com as celebrações dos feriados e das tradições judaicas. Nossos pais incentivavam nosso interesse e, com rigor, começaram a acender velas antes da refeição do sabá, na sexta-feira à noite. As noites de sexta tornaram-se ocasiões especiais. Multi chamava a mim e a Heinz e nós a ajudávamos a preparar a mesa do jantar do sabá. Arrumar nossa melhor prataria e louça e colocar as velas nos castiçais era um dos melhores momentos da semana para mim. E eu me sentia orgulhosa por fazer parte de uma família judia. No entanto, nem Papi nem Muti tinham de fato interesse pela religião. Minha mãe não tinha muito conhecimento das tradições judaicas e meu pai não observava a doutrina, embora se preocupasse muito com a preservação da nossa herança e da nossa cultura. No dia a dia, meu pai fazia grandes reuniões de família em feriados judaicos como a Páscoa e nunca permitia que houvesse carne de porco em casa. Havia outras ocasiões em que a nossa religião aparecia em grandes proporções. Às vezes, nossa governanta católica nos levava à missa. Creio que fazia isso para que pudesse ir à igreja aos domingos. E conheço muitos judeus que tiveram a mesma experiência quando pequenos, porque a maioria das empregadas de Viena era de moças do campo, cujas famílias eram grandes e católicas. Eu adorava esses passeios, sobretudo a cerimônia em si, o espetáculo e os aromas da celebração católica. Mas quando meu pai descobriu, ficou furioso e demitiu a nossa empregada imediatamente. Algum tempo depois, minha tia e irmã da minha mãe e sua família se mudaram para a Inglaterra para escapar dos nazistas e se converteram ao cristianismo. Isso deixou meu pai extremamente furioso. Ele acreditava que se você nasce judeu, deve permanecer judeu para sempre. Na opinião dele, converter-se por temer a perseguição demonstrava total falta de firmeza e determinação.
Apesar de nossas tradições e culturas judaicas, participávamos da vida vienense da mesma maneira que os outros austríacos de classe média. Embora não comemorássemos muito o Natal, dávamos as boas-vindas a São Nicolau e a seu assistente, Black Peter, no dia de sua celebração, 5 de dezembro. Por muitos anos esperei que São Nicolau, o antecessor do Papai Noel, me trouxesse um triciclo vermelho. Lançava várias dicas para os meus pais com meses de antecedência. Acordava cedo no tão esperado dia e olhava embaixo da cama para verificar se o presente havia chegado durante a noite. O presente nunca chegou, mas o primeiro carro que comprei quando era jovem foi vermelho. Olhando para trás, imagino que os meus pais podiam achar que nós já tínhamos recebido presentes e guloseimas o suficiente, porque às vezes embrulhavam presentes que já tinham nos dado e entregavam novamente. A verdade é que nunca nos faltou atenção nem afeto. Um dos meus passeios diários era visitar meus avós maternos, que moravam em um apartamento menor em Hitzinger Hauptstrasse. Digo que visitávamos meus avós, mas a maior parte das visitas era para ver a empregada deles, Hilda, que administrava a casa como um comandante, mas nos mimava muito. Hilda fazia parte da família há quase 40 anos, e embora minha avó fosse oficialmente a dona da casa, ela se mantinha em silêncio e deixava Hilda cuidar de tudo como bem entendesse. Quando meus avós foram obrigados a fugir dos nazistas, Hilda cuidou do apartamento até que eles pudessem finalmente voltar para a própria casa. A única parte da visita diária que eu detestava era ter de cumprimentar a minha bisavó, que na época também morava lá. Ela era uma figura assustadora, da qual eu sentia muito medo, e que estava sempre vestida de preto, da cabeça aos pés. Dizia à minha mãe que era velha e feia, e implorava para não ter de falar com ela. Mas não importava o quanto eu reclamasse. Minha mãe sempre me empurrava para perto da cama dela, onde eu tinha de ficar na ponta dos pés, com o corpo trêmulo, para me aproximar da senhora e dar-lhe um beijo na bochecha. Felizmente, o interesse em passar algum tempo com os meus avós superava o medo. Eu, pessoalmente, adorava o meu avô Rudolf. Ele sempre tinha atividades especiais para cada um de nós. Era uma pessoa muito musical, e Heinz costumava se sentar próximo a ele no banco do piano, onde o observava respirar fundo, fechar os olhos e então deslizar suas mãos de um lado para o outro sobre as teclas. As músicas eram sempre maravilhosas, mas meu avô só podia tocar de ouvido, porque se recusou a aprender a ler as partituras quando era um jovem aluno. Talvez eu tenha herdado a teimosia dele, mas com certeza não o talento musical de meu avô. Enquanto Heinz passava horas praticando piano e depois acordeão e violão, eu me ocupava com atividades ao ar livre. Nas manhãs de domingo, meu avô me levava até a taverna próxima ao cruzamento ferroviário, onde ele tomava sopa e bebia cerveja. As tavernas na Áustria se pareciam mais com cafeterias e adegas do que com bares. Eram lugares nos quais os homens se reuniam regularmente para um bate-papo. A melhor parte desse ritual dominical era sentar próxima ao meu avô, enquanto a garçonete nos trazia sopa de goulash. O goulash era servido quente, em uma xícara grande de aço inoxidável. A garçonete trazia a xícara e a colocava em nossos pratos de sopa, enquanto eu a observava com olhos arregalados, contando quantos pedaços de carne eram postos no meu prato. Eu era o centro das atenções. Os amigos do meu avô ouviam atentos tudo o que eu havia feito naquela semana, ou quais eram os meus novos interesses. Eu me sentia no paraíso. Na cidade, a nossa vida girava em torno da família, da casa e da escola. Nossa empregada nos incentivava a gastar um pouco de energia e nos levava para brincar no parque do Palácio Schönbrunn ou para assistir a algum filme de Shirley Temple. E às vezes íamos ao famoso parque de diversões de Viena, o Prater, o que era um mimo. Com frequência ainda maior, visitávamos os parentes dos nossos pais, a irmã do meu pai, Blanca, e minha prima Gabi, que também era a minha melhor amiga. Minha tia Sylvie, irmã da minha mãe, e o marido dela, Otto, moravam bem próximos também. Então, eu podia ir até a casa deles para brincar com meu primo Tom, que ainda era bebê. Sempre adorei crianças e adorava cuidar de bebês. E fiquei fascinada pelo meu novo priminho. Depois que vi minha tia Sylvie amamentando, tentei fazer o mesmo em casa com meu amigo Martin.
Ele e eu éramos pequenos e, claro, eu não tinha o menor sinal de mamilos. Mas a mãe de Martin nos descobriu e foi uma enorme confusão. Fiquei extremamente enraivecida quando ela o proibiu de brincar comigo. Fiquei confusa e, talvez pela primeira vez, envergonhada. Na escola, dedicava-me à leitura, mas não me importava com números. Durante as tardes, passava horas escrevendo letras e palavras do alfabeto gótico em uma lousa. Era ao ar livre que eu me sentia viva. Queria ser como Papi e praticar mergulho, natação, corrida e alpinismo. Vocês nunca devem ter medo, Papi falava enfaticamente antes de fugirmos de sua perigosa perseguição que sempre me animava, mas chocava Heinz. Meu pai começou a me ensinar a ser uma pessoa destemida, incentivando-me a pular do alto do guarda-roupa do meu quarto para cair direto em seus braços, o que progrediu para mais tarde me jogar no fundo da piscina. Minha mãe olhava assustada e Heinz sorria e dizia: "Não, obrigado, Papi", antes de retomar a leitura de uma de suas histórias favoritas de Júlio Verne. Mas eu confiava em Papi e sabia que ele nunca me colocaria em uma situação de perigo real. Além disso, tinha certeza de que os seus braços grandes estariam sempre lá para me segurar. Heinz considerava a minha devoção por heróis algo surpreendente e riu de mim quando decidi dormir em um travesseiro de pedra porque papai havia dito que o travesseiro macio causava má postura. Durante as nossas excursões nas montanhas, Heinz costumava esperar com Mutti na parte de baixo, enquanto eu escalava as fendas, corria descalça pelos caminhos rochosos e me pendurava em cordas. Eu parecia até mesmo uma macaquinha magricela. Ainda era exigente com a comida. E uma viagem desastrosa ao sanatório, combinada com doses de óleo de fígado de bacalhau, não tinham me satisfeito. Então, me dependurei em uma árvore com os meus braços compridos e magros, com as costelas sobressaltando, feito as ondulações de um tanque de lavar roupa. Saíamos para essas aventuras familiares todos os domingos e, nos feriados, viajávamos para lugares ainda mais distantes, como o Tirol ou os Alpes austríacos. Hospedávamos-nos em chalés e vestíamos calças de couro e vestidos de tirolesa, tradicionais do país. Essas viagens tornaram-se ainda mais agradáveis certo dia, quando Papi nos levou para casa no primeiro carro que tivemos. Meu pai, claro, gostava de dirigir em alta velocidade, gritando ao percorrer as curvas fechadas no caminho pelas montanhas. Com o movimento rápido do carro ao passar pelas curvas, nosso corpo se inclinava para o outro lado do banco e podíamos avistar as pequenas casas das aldeias na parte de baixo. Mutti estava na frente, no banco do passageiro, gritando, enquanto Heinz e eu ficávamos abraçados no banco de trás, agarrando um ao outro com tanta força que cheguei a imaginar que os nossos ossos poderiam se quebrar. No verão, minha mãe nos levava para passar as férias fora da cidade, normalmente acompanhados por minha tia Blanca e pela minha prima Gabi. Viajávamos para a costa adriática, na Itália, onde nadávamos e brincávamos na praia. Heinz ficava preocupado com as águas-vivas, mas eu adorava me enterrar na areia fina e sair correndo em direção ao mar. Éramos jovens demais para entender o propósito dessas viagens, mas minha mãe visitava um amigo italiano e às vezes ficávamos lá durante 3 meses. Gino era muito elegante e charmoso, vestia calças de flanela branca e tinha um cabelo escuro que estava sempre brilhando. Embora minha mãe possa ter feito outras amizades com homens, Gino era uma presença permanente em sua vida. Em certa ocasião, ele viajou até Viena e exigiu que ela se divorciasse e se casasse com ele. Os dois mantinham contato por correspondência, até mesmo depois de minha mãe ter descoberto que ele também era casado. Naquela época, Viena era conhecida por ter uma postura bastante complacente em relação ao casamento. E meu pai também tinha inúmeras admiradoras que o divertiam enquanto ele passava o verão trabalhando em sua fábrica. Embora esse fosse o espírito daquela época, éramos uma família muito feliz. Nossas personalidades divergentes, ousada e extrovertida, no meu caso e no caso do meu pai, e criativa e gentil, no caso do meu irmão e da minha mãe, complementavam um ao outro perfeitamente. Meus pais compartilhavam um amor profundo pela música clássica. E às vezes, em vez de histórias para dormir, meu pai ligava o gramofone e tocava o Quinteto à Truta, de Franz Schubert. Então,
nós 4 sentávamos no chão da enorme sala e divagávamos ao som do que chamávamos de música de dormir. Para mim, aqueles dias e o tom alegre do quinteto faziam o mundo parecer inocente e livre de preocupações, mas, na realidade, acontecimentos deploráveis trouxeram uma nuvem negra para o nosso horizonte. Muitos desses fatos ocorreram no importante ano de 1933. Quando tinha 7 anos, Heinz desenvolveu uma infecção grave e ficou de cama com uma febre violenta, fitando as paredes o tempo todo. Arrastei o corpo na direção da cama dele e Heinz me espiou de sua cama. "Quer ler uma história?" sussurrei, pensando em fazê-lo se sentir melhor. "Que tal Old Shatterhand?" Mas Heinz balançou a cabeça. Ele estava muito doente, até mesmo para ler. "Ele não está melhorando", minha mãe se afligiu, ansiosa. "Por que não descobrem o que ele tem?" Médicos entravam e saíam, mas nenhum deles aparentemente sabia o que estava acontecendo. "Vou encontrar outro médico", disse Papi, tentando tranquilizá-la. "Não se preocupe, vamos superar isso e ele vai ficar bem." Mesmo dizendo isso, até meu pai parecia preocupado. Depois de muitas consultas com diferentes médicos, meus pais finalmente encontraram um especialista que diagnosticou o problema corretamente e removeu as amígdalas de Heinz. Meu irmão começou a se recuperar, mas àquela altura a infecção já tinha afetado sua visão e ele ficou cego de um olho. Claro que isso deixou os meus pais desesperados e Heinz ficou aterrorizado também. "Papi, e se eu nunca mais puder ler meus livros?" Tudo o que pude fazer foi ficar inquieta ao lado da cama dele, incapaz de fazer qualquer outra coisa. "Está se sentindo melhor hoje, Heinz?" perguntei, apavorada ao ver meu irmão tão fraco e indefeso. Foi uma provação terrível para todos nós. Heinz nunca se recuperou do trauma de perder totalmente uma das vistas, enquanto meu pai preocupava-se com a ansiedade que Heinz estava desenvolvendo e que poderia impedi-lo de continuar vivendo tranquilamente. Nossa família estava prestes a sofrer uma nova provação. A Grande Depressão e a inflação extrema estavam causando dificuldades imensas à Áustria, e os negócios de Papi estavam indo à falência. Uma viagem de bonde que custava meia coroa em 1918 custava agora o equivalente a mais de 1.500 coroas em shillings, a moeda que substituiu a antiga coroa em 1924. Um jantar que antes custava 1 coroa, custava agora o equivalente a mais de 30.000 coroas. Não havia futuro para a nossa fábrica, a Geringer Braun, mas Papi era criativo e empreendedor. Então, começou a contratar mulheres para trabalharem de casa fazendo mocassins. Porém, até que ele pudesse reerguer os negócios da família, tivemos de mudar para uma região mais modesta. "Nosso novo apartamento é menor, mas é muito bom", nos contou Mutti, tentando nos animar, e completou: "Pensem no quanto estaremos mais próximo da avó Ellen e do vô Rudolf." Mas nem mesmo essa constatação pôde compensar o meu sentimento de perda. "Vai dar tudo certo, Eve", disse Papi, mas eu pude sentir o tom de tristeza em ter de deixar a nossa casa em Lautensackgasse. A casa de uma família é muito mais do que 4 paredes, e eu sabia que estávamos fechando as portas das nossas primeiras lembranças, de rir juntos, brigar, crescer e fazer as refeições e as festas de aniversário. Uma nova etapa em nossas vidas havia começado. Com todos esses traumas e reviravoltas familiares ocupando o meu pensamento, suponho que é de se admirar que eu lembre vagamente de alguns boatos sobre os grandes acontecimentos mundiais. Vez ou outra, via a minha tia ou o meu tio franzindo a testa, aflitos, ou ouvia algum comentário de preocupação por parte de meus pais, quando eles ouviam as notícias no rádio. Era 1933 e Adolf Hitler tinha acabado de assumir o poder da Alemanha. Capítulo 3. Os nazistas estão chegando. Os austríacos eram muito conhecidos por serem pessoas encantadoras e descontraídas. Como descobri depois, eram nazistas encantadores. Sorridentes e agradáveis ao comemorar a volta de Hitler para a fronteira depois do Anschluss, entre a Alemanha e a Áustria em 1938. Os anos mais tranquilos da minha infância, em meados da década de 1930,
foram os mais turbulentos em Viena e o marco de anos de conflitos violentos. À medida que o Império Austro-Húngaro se desintegrou, a cidade testemunhou cenas de uma verdadeira guerra civil. Diferentes nacionalidades e grupos étnicos estavam dividindo o império na virada do século. Enquanto políticos gritavam uns com os outros em diferentes idiomas pelos corredores do parlamento, do lado de fora, na Ringstrasse, trabalhadores das classes baixas saíam às ruas para protestar contra o preço alto dos alimentos, os alojamentos superlotados e o fluxo intenso de imigrantes, que, segundo defendiam, tornava ainda mais difícil encontrar um trabalho. Viena era uma cidade maravilhosa e atrativa se você fosse rico, mas era um lugar difícil para se viver caso fosse pobre. Um prefeito extremamente popular, Karl Lueger, havia transformado a virada do século na cidade, implementando iluminação elétrica, sistema de circulação de bondes, água potável para os hospitais e até mesmo piscinas públicas. Porém, durante o seu mandato, também houve um aumento drástico na falta de moradia, com pessoas dormindo em camas improvisadas nos terminais de bondes, fazendo filas durante o dia inteiro para passar a noite nos albergues e sem condições de comprar comida. Enquanto a Viena rica se reunia em cafeterias para discutir ideias, a Viena pobre procurava por ambientes aquecidos para se proteger do frio, ler os jornais, se manter informada e tomar uma tigela de sopa. Esses jornais mostravam-lhes que seus problemas tinham uma única causa: os judeus. O prefeito Lueger era declaradamente antissemita e sabia que conseguiria apoio de maneira muito fácil ao jogar a culpa falsamente pelas difíceis condições nos empresários judeus. Tudo menos os judeus, disse ele certa vez. Nem todos apreciavam a ideia de que Viena era um caldeirão multicultural devido à ampla variedade de pessoas que constituíam o império. Alguns escritores e políticos começaram a se mobilizar a favor de um movimento pangermanista, relembrando os antigos mitos de um povo ariano que vinha do norte da Europa e que era superior às demais pessoas do império, especialmente em comparação aos tchecos, eslavos e judeus. Homens como o parlamentar Georg von Schönherr desejavam reivindicar uma Alemanha para os alemães, incluindo a união entre Alemanha e Áustria. Mas enquanto o imperador Franz Joseph permaneceu no trono, eles eram apenas uma voz que refletia as ideias e os debates da época, entre muitas na multidão. Talvez, se a Primeira Guerra Mundial e a queda do Império de Habsburgo não tivessem acontecido, poucos teriam aderido tão seriamente à ideia de uma raça superior pangermanista. Porém, essa mistura confusa de slogans populistas e de mitos e tradições reinventados influenciaram fortemente Adolf Hitler, que entre os anos de 1908 e 1913 era um artista fracassado que morava em um hostel na cidade de Viena. Hitler, filho de um funcionário da alfândega da cidade provinciana austríaca de Linz, odiava o internacionalismo de Viena, a modernidade da arte e da música, a sexualidade liberal e, por vezes, até uma política caótica que o excluía de diferentes maneiras. Hitler era como um garoto pobre, com o rosto grudado na vitrine de uma loja de doces, enquanto a sociedade vienense, exclusiva de intelectuais, o ignorava. A guerra trouxe sofrimento, fome, colapso financeiro e, por fim, degradação, no ano de 1918. Enquanto o restante da Áustria permanecia sob o comando do governo conservador e da Igreja Católica, os cidadãos de Viena se rebelaram e, entre 1919 e 1934, a administração da cidade foi socialista, com uma visão progressista sobre habitação social e saúde pública. Mais uma vez, Viena estava em um ponto crucial de uma batalha amarga e violenta entre ideologias políticas rivais. Em 1934, a Viena Vermelha chegou ao fim desastrosamente, quando o chanceler cristão e socialista Engelbert Dollfuss derrubou a democracia austríaca e criou um regime de um único partido fascista. Embora pareça um paradoxo, Dollfuss se opunha aos nazistas e à perspectiva de união entre Áustria e Alemanha,
e tentou proteger os judeus, proibindo propagandas antissemitas e a discriminação de estudantes judeus. Quando Dollfuss foi assassinado por nazistas austríacos em 1934, outro membro de seu governo, Kurt von Schuschnigg, ocupou seu lugar e ele também tentou manter Hitler à distância. Kurt atingiu seu objetivo por 3 meses, mas não havia nenhuma hipótese de Hitler permitir à Áustria votar em um referendo livre sobre a questão da unificação com a Alemanha, especialmente quando a previsão era de que 2/3 dos austríacos fossem a favor de manter a independência. Em março de 1938, as tropas alemãs atravessaram silenciosamente a fronteira da Áustria e não encontraram nenhuma resistência. Um mês depois, Hitler ordenou que os austríacos votassem sobre o futuro do país. O resultado oficial registrou que 99,75% das pessoas votaram a favor da união com a Alemanha. Nunca vou me esquecer do medo e do pressentimento que tive na noite que os nazistas chegaram a Viena. Os soldados alemães foram recebidos na cidade com o toque dos sinos das igrejas e com a aclamação das multidões, enquanto bandeiras vermelhas gigantescas com suásticas negras eram abertas e postas em todas as janelas e edifícios e floresciam pela cidade como uma bandagem de flores venenosas. Vivemos aqui por toda a nossa vida, ouviu meu avô dizer, e a Áustria tem sido a nossa pátria por gerações. Alguém tentou tranquilizá-lo. As coisas não vão ficar tão ruins. Nossos amigos que não são judeus não vão permitir isso. O que você acha que está acontecendo? Sussurrei para Heinz, mas ele colocou o dedo sobre meus lábios, me pedindo para fazer silêncio, o que significava que conversaríamos depois. Fomos para casa quietos, e quando Mutti e Papi nos colocaram para dormir, Mutti beijou a nossa cabeça e disse: "Amanhã será um dia melhor que hoje." Naquela noite, as palavras de conforto dela fizeram-me dormir melhor, e creio que ela sabia, em seu coração, que o destino dos judeus de Viena estava traçado. Hitler apareceu na sacada do Neuhofburg Palace, em frente à enorme praça imperial Heldenplatz, em 15 de março de 1938. Ele discursou para a multidão austríaca agitada em frente ao slogan que havia sido criado pelo imperador Franz Josef, impresso em letras douradas: "A justiça é a base de todos os governos." "Este país é alemão", disse ele. "Posso comunicar ao povo alemão a maior realização da minha vida. Estou anunciando à história a entrada do país no Império Alemão." A cidade que o havia desprezado por tanto tempo agora o recebia de braços abertos. E a prioridade dele, segundo confidenciou ao chefe de propaganda nazista Joseph Goebbels, era limpar Viena da imundície e das baratas. Ele referia-se aos judeus. Logo na primeira semana, sob o comando nazista, tudo aquilo que as pessoas temiam foi confirmado. Os nazistas austríacos receberam permissão para provocar tumultos, espancar os judeus e saquear as propriedades deles, além de forçá-los a insultar uns aos outros nas ruas e a arrancar do peito dos ex-oficiais e soldados do exército as medalhas da Primeira Guerra Mundial. De repente, os agradáveis amigos da minha infância se foram. Perguntava-me agora quem eram essas novas pessoas. Os comerciantes simples, condutores de bonde e supervisores de obras que imaginei conhecer, estavam agora fazendo os judeus ajoelharem a seus pés, fazendo as declarações a favor da democracia desaparecerem. Será que essas eram as mesmas pessoas com quem a minha família havia vivido lado a lado por tanto tempo? Mesmo que alguém não tivesse muito interesse por política, não poderia simplesmente ignorar o antissemitismo que já existia em Viena há tantos anos. Não era necessário ler um jornal pan-germânico para saber que um homem que aparentava ser judeu certamente teria o chapéu arrancado enquanto caminhava pela região da Regenstrasse. Ou que os alunos deixavam a Universidade de Viena ao serem ridicularizados pelo lema "Fora Judeus". Nos anos que antecederam o Anschluss, todos os principais partidos políticos fizeram declarações antissemitas em seus manifestos. E até mesmo o governo Dollfuss-Schuschnigg, que supostamente os defendia, contava com muitos antissemitas em seu gabinete. Esse preconceito era profundo.
uma questão de longa data na vida dos judeus, mas somente naquele momento ele começou a infringir a tranquilidade da minha existência. Meu primeiro encontro com nazistas austríacos foi chocante. Não precisamos mais nos aborrecer com crianças do seu tipo. A mãe de uma amiga minha me disse, batendo a porta na minha cara. Corri para casa aturdida e chorando. Bem, as coisas vão ser assim para o povo judeu a partir de agora, explicou minha mãe abatida. As suásticas negras nazistas apareceram por todos os lugares, e sorridentes homens austríacos, vestindo o uniforme nacional, chapéus de feltro e com as barras das calças enfiadas dentro das meias, forçavam crianças pequenas a escreverem judeu nas janelas das lojas de seus pais. Quando olhávamos para a rua pelas janelas de nossa sala, víamos filas de soldados nazistas marchando com suas botas que crepitavam sobre o chão em um ritmo uníssono. Certo dia, fomos até o pequeno jardim que pertencia ao edifício em que meus avós moravam. E ao chegar lá, recebemos a informação: aqui não são permitidos judeus, da supervisora do bloco, uma mulher que aparentemente havia se tornado uma nazista ferrenha da noite para o dia. Novas leis, escritas com uma lógica burocrática primorosa, exigiam que todos os austríacos fizessem um juramento de lealdade a Hitler e aos nazistas. Desde que essas leis foram estabelecidas, os judeus foram proibidos de fazer tal juramento e foram automaticamente banidos de todas as funções governamentais e de todas as profissões oficiais. Professores judeus não poderiam mais trabalhar nas escolas e médicos judeus estavam proibidos de cuidar de pacientes que não fossem judeus. Os judeus austríacos começaram a correr de uma embaixada estrangeira para outra, desesperados para conseguir um visto. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.